Bom dia, vocês estão bem? Tomara que sim, todos os dias eu pergunto isso, né, gente? Mas é que as coisas acontecem tão rápido e a gente tá vendo tanta coisa ruim acontecendo que você fica assim, ansioso e preocupado com as pessoas que você gosta. Tomara que vocês estejam bem, as famílias de vocês também. A gente soube de alguns casos de alunos da escola que estão com a doença e a gente tem orado por eles. Espero que vocês se cuidem bastante. A gente está num período bastante perigoso e quanto menos sair de casa, as coisas mais rápido podem voltar. Isso já tem muito tempo, né, pessoal? Mas esse é o remédio, a gente não tem o que fazer, então vamos nos cuidar, tá? E estamos nós aqui correndo atrás de notinhas de novo, né, pessoal? Olha só, a gente já está se preparando para a atividade avaliativa da P2 e hoje eu vou fazer um resumo com vocês do que a gente estudou. Se você prestar bastante atenção em tudo que eu falar aqui, cada tópico que eu falar, com certeza você vai tirar 4 nessa avaliação de atividades, tá bom? Então vamos lá. A gente começou falando no início desse bimestre sobre o Egito, né? Nós falamos do Rio Nilo, nós falamos do papiro que era plantado em volta do Rio Nilo, né? Os povos egípcios foram um povo muito inteligente. Eles fizeram os hieróglifos, que foi uma das primeiras escritas. A primeira foi a cuneiforme, mas a segunda escrita já foi os hieróglifos. Eles eram muito inteligentes, eles já dominavam a prática da mumificação, que era o embalsamamento do defunto, da pessoa morta, né? Os egípcios, nós falamos que eles acreditavam numa vida depois da morte. Então, o que eles faziam? Eles passavam toda a vida deles se preparando para viver uma vida depois da morte. Eles trabalhavam exaustivamente, conseguindo o maior número de riqueza possível para guardar, para levar junto para a sepultura, porque eles acreditavam que eles iam ter uma vida depois. Eles não eram monoteístas. Monoteístas é quando você acredita em apenas um Deus. Nós somos monoteístas, nós acreditamos em um Deus. Eles não, eles eram politeístas. Gravem bem essas duas palavras. Monoteístas são aqueles que acreditam apenas em um Deus. Politeístas são aqueles que acreditam em vários deuses. Eles acreditavam no Deus da chuva, Deus do sol, Deus do amor, Deus da fertilidade, todos os deuses, né? Então eles eram um povo politeístas, acreditavam em vários deuses, tá? Quem governava o Egito sempre era o faraó, era a figura principal. Todos se curvavam ao faraó, tá? Nós falamos aqui de um faraó que foi faraó muito jovem. Ele foi o faraó mais jovem que teve. Tutancâmon, ele foi faraó aos 12 anos de idade. Mas ele foi também o faraó que menos governou, porque ele morreu muito jovem, ele morreu aos 17. Então ele foi foi faraó aos 12 e aos 17 anos ele faleceu. Os historiadores têm duas linhas de ideias do que ele morreu. Uma delas é que ele tenha tido meningite, que é uma infecção, acho que no líquido encefálico, meningite. E a segunda hipótese foi que ele morreu com uma pancada na cabeça, como se fosse uma pedrada no crânio, né, na cabeça. Então tá, Tutancâmon foi o faraó mais jovem e ele foi faraó aos 12 anos e morreu aos 17. Eles eram politeístas, acreditavam em vários deuses. E eles também utilizavam nas pinturas das casas, dentro das paredes, eles utilizavam a parede como quadro e pintavam as figuras. Sempre a figura do faraó era maior do que das outras pessoas. Eles usavam uma hierarquia. Faraó, depois os mais importantes, até chegar lá nos súditos, lá embaixo, tá? Nesse tipo de pintura que eles faziam em casa, eles usavam uma técnica chamada, presta atenção, lei da frontalidade. Lei da frontalidade, tá? Que era o corpo sempre de frente e as mãos e os pés e a cabeça de perfil, tá? Então, sempre a cabeça e as mãos e os pés eram de lado e o corpo de frente. Isso se chamava lei da frontalidade, tá bom? Nas pinturas tinha uma diferença para saber quem era mulher e quem era homem. Os homens eram pintados sempre de cor ocre, cor marrom. E as mulheres de cor branca, tá? Os homens sempre de cor marrom e as mulheres de cores branca. Tudo bem?
Lembramos de todos os episódios aí que a gente estudou do Egito? Beleza. A segunda parte nós estudamos sobre planos no desenho. A prof falou para vocês que o primeiro plano é sempre o que está perto do observador, de quem está olhando. E quando ele está perto do observador, ele é maior. O segundo plano é o que fica depois do longe, lá atrás, e ele é menor. Então, o primeiro plano é sempre a figura maior. Primeiro plano, figura maior. Segundo plano, porque está mais longe do meu olhar, do olhar do observador, ele é menor. Lembra que eu falei da sala de aula, das carteiras? Os alunos que sentam na primeira fileira sempre são maiores do que senta na última, para o observador, não a pessoa, mas pela distância. O nosso olho, ele consegue olhar altura, largura e profundidade, tá bom? Muito bem, deixa eu lembrar mais alguma coisa que a gente já falou. Depois a gente foi lá para a Grécia, fomos falar um pouquinho lá do teatro grego. O teatro grego, eles tinham duas linhas, uma de comédia e uma de tragédia. A comédia, as máscaras normalmente era com cara de sorriso, e a tragédia sempre com o rosto, né, com a boquinha virada para baixo. Presta atenção, a comédia o assunto girava em torno de romances e brigas familiares, intrigas familiares. Essa era a comédia. Já a tragédia, eles sempre satirizavam algum guerreiro, algum lutador, alguém que comandava um exército. Sempre eles ridicularizavam e faziam piadas dessa pessoa. Então, sempre a comédia era assuntos sobre romance e intrigas familiares, e a tragédia sempre sobre a queda de algum herói, tá bom? Depois nós fomos para a história em quadrinhos. Lembra que eu falei que a história em quadrinhos, ela precisa ter início, meio e fim. Professor, eu tenho que desenhar alguma coisa só, gente? Não. A história em quadrinhos é a melhor forma de você contar uma história divertida, de uma forma divertida, tá bom? Então, a gente precisa utilizar alguns elementos para uma boa história em quadrinhos. Primeiro, um enredo, que é a história, né? Que você vai ter início, meio e fim. Depois, são os balões. Os balões são aqueles que saem da boca, que sempre estão do lado da pessoa que está falando, ou do objeto que está falando, tá? Porque na história em quadrinhos você pode fazer um objeto falando, né? Porque a história é quadrinhos e você pode usar sua criatividade. Então, o balão é aquele que sai aqui do lado da boca, tá? Esses são os balões, são as caixas de textos que ficam sempre do lado de quem está falando. E também as onomatopeias. As onomatopeias são aquelas palavras que somente escrita você já lembra o barulho que ela faz. Por exemplo, o barulho da chuva, você pode escrever ping. Você pode fazer ele todo com gotinhas de água. Isso é onomatopeia. O cabrum, que é um trovão, por exemplo. Você faz o quê? Você escreve essa palavra, mas no meio dela você faz o quê? Um raio. Isso são as onomatopeias. Tá, gente? E a última é a expressão facial. Eu não posso fazer uma carinha feliz numa florzinha que tá chorando porque o sol tá muito quente. Posso? Não posso. Então, as expressões faciais, que são alegria, tristeza, medo, susto, essas são as expressões faciais. Então, olha lá, pra gente ter uma boa história em quadrinhos, a gente precisa de 3 elementos. Primeiro, uma história que tenha início, meio e fim. Depois nós precisamos dos balões. Os balões são as caixas de texto que sempre saem da boca de quem está falando. E por último, em terceiro lugar, as onomatopeias, que são as palavras, né, que já lembram o desenho. E por último, né, que não menos importante, é a expressão facial. Queridos, se vocês ouvirem esse vídeo, vocês não vão ter problemas em fazer essa atividade. Então, se você quiser ver mais de uma vez, aproveite e tire uma nota boa na avaliação das atividades. Super beijo, fiquem com Deus.